Olá, graça e paz. Louvamos o Senhor que podemos dar continuidade aos vídeos. Estamos hoje no 16º dia da campanha de jejum e oração. Nessa semana nós estamos falando sobre decisões que impactam o meu relacionamento com o Espírito Santo. Hoje, dia 10 de março, e queremos então estar compartilhando o devocional de hoje, que tem como título Eu Vou Me Deixar Encher do Espírito Santo. Baseado em Efésios capítulo 5, no versículo 18 e 19, que diz: Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A vida cristã foi planejada para ser vivida no poder do Espírito Santo. É impossível cumprir a vontade de Deus apenas com força humana. Por isso, Paulo ordena aos crentes de Éfeso: enchem-se, ou seja, deixem-se encher pelo Espírito. Essa expressão é muito mais do que um mero conselho. É uma convocação à dependência total e contínua de Deus. A imagem do enchimento comunica plenitude, controle e direção. Assim como o vento move o barco que ergue suas velas, o Espírito Santo guia o coração que se rende ao seu sopro. Paulo faz um contraste marcante. Não se embriaguem com o vinho. Ele usa uma figura cotidiana para revelar uma verdade espiritual. O vinho representa aquilo que controla e altera o comportamento humano. Quando alguém está sob sua influência, perde o domínio próprio e se torna escravo de impulsos. Da mesma forma, quem se submete ao Espírito experimenta uma transformação radical. Porém, ao contrário da embriaguez, o enchimento do Espírito não corrompe, mas santifica. Ele não nos desfigura, mas nos conforma à imagem de Cristo. Ser cheio do Espírito é permitir que Ele molde pensamentos, palavras, emoções e atitudes, até que Cristo seja gerado e refletido em nós e através de nós. A ordem deixem-se encher está no presente contínuo no original grego, indicando uma ação constante. Continuem sendo cheios, ou seja, não é um evento isolado, mas uma experiência diária. O enchimento não é automático nem forçado, é uma escolha voluntária e relacional. O Espírito Santo não invade corações fechados, mas preenche o que se abrem. Cada nova manhã é um convite à rendição, menos de mim, mais de ti. Uma das maiores tragédias da vida cristã é tentar viver a fé sem o poder do Espírito. Sem ele, a igreja se torna apenas uma instituição religiosa, mas sem vida. Sem ele, o ministério se torna cansativo e a adoração se torna formalidade. Mas onde o Espírito é bem vivido, é bem-vindo, a liberdade, alegria e propósito. O mesmo Espírito que deixou, ou seja, que desceu sobre Jesus no Jordão e o conduziu ao deserto, é o que deseja habitar plenamente em nós. Ele nos convence do pecado, nos capacita para o serviço e nos sustenta na missão. Quando o Espírito enche um cristão, algo muda no ambiente. A alma se torna fonte de louvor e gratidão. É isso que Paulo descreve, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O resultado do enchimento não é mero barulho religioso, mas um transbordar espiritual de adoração cheio de amor, alegria e gratidão. O cristão que está cheio do Espírito não vive reclamando, mas vive em adoração, pois onde há plenitude do Espírito, há unidade e cântico, comunhão e testemunho. É importante lembrar que o Espírito não nos enche
para a nossa própria satisfação, mas para a glória de Cristo. Ele não é um poder a ser usado, mas uma pessoa a ser seguida. O Espírito nos santifica e nos envia, capacitando-nos para sermos testemunhas eficazes. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja viva, ousada e generosa, como o foi a igreja em Atos, quando os discípulos foram cheios, falaram com coragem, amaram sem medida e entregaram tudo pelo Evangelho. O missionário Moody costuma dizer: precisamos ser constantemente cheios do Espírito porque vazamos. E essa frase simples resume a necessidade de buscarmos continuamente o enchimento. O mundo nos drena, as lutas nos enfraquecem e o pecado tenta esvaziar nosso coração. No entanto, quando nos deixamos encher novamente, o Espírito renova nossa fé, reacende o zelo em nós e restaura nosso ânimo, transformando medo em ousadia, apatia em adoração e fraqueza em força. Ser cheio do Espírito é viver de forma que Cristo seja visto em nós. É amar quando é mais fácil reagir, perdoar quando é mais justo vingar-se, servir quando seria mais cômodo se afastar. É andar em submissão, humildade e alegria, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. O enchimento do Espírito nos torna sal e luz em meio a uma geração que vive em trevas e sem esperança. Quando Paulo escreve essas palavras, ele não falava a um grupo de supercristãos, mas a uma comunidade comum de homens, mulheres, famílias, chamadas a viver para a glória de Deus. Essa é a nossa vocação também, e por isso precisamos ser cheios de Espírito a fim de viver o sobrenatural de Deus no cotidiano, permitindo que o Espírito de Deus se manifeste nas pequenas e grandes coisas. Que hoje a nossa oração seja a mesma que moveu o coração dos discípulos nos Pentecostes. Enche-nos, Senhor. Que essa plenitude não seja um evento isolado, mas um estilo de vida. Que cada área da nossa vida, pensamentos, emoções, relacionamentos e missão, seja submersa na presença do Espírito Santo. E assim, vivamos uma fé vibrante, autêntica e contagiante. O Espírito Santo deseja encher totalmente o coração que se entrega sem reservas. Louvado seja o nome do Senhor, por mais disfuncional, que nos deixa algo tão claro da palavra do Senhor, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele precisa encontrar em nós liberdade para nos encher. Eu te convido, meu querido, a buscar esse enchimento, de você se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós queremos hoje orar, hoje dia 10 de março, nós queremos orar por alguns missionários. Nós temos aqui a Raquel e o Alexandro Nunes, de Papua Nova Guiné, também pela Sueli Pedro Silva, de Bananeiras, Pernambuco, pelos missionários Sara Barros do Nascimento, pelo missionário Sara Barros do Nascimento, aldeia Serra da Barba, Mato Grosso, e pela missionária Bruna, no Sudeste Asiático. Vamos orar por esses missionários que tanto necessitam de nossas orações, e vamos também orar por sua vida. Senhor Jesus, uma vez mais estamos na Tua presença. Te louvamos, Pai, pela liberdade que temos de podermos ouvir um pouco mais Tua palavra e podermos também, como irmãos, nos juntarmos com tantos irmãos que o dia de hoje estão orando por esses missionários que aqui foram citados. Tu conheces cada um, Pai. Visite cada um, Pai, de uma forma toda especial, para que possa sentir a Tua presença, possa sentir a boa mão do Senhor
ó Deus, sendo estendida sobre estas vidas. Senhor, com certeza há tantos planos, há tantos projetos. Ó Deus, esteja em continuidade, deixando a cada um, Pai. Queremos orar hoje em especial pelo tema de hoje, pelo devocional de hoje. Eu vou deixar-me encher do Espírito Santo. Deus, que possamos permitir o Espírito Santo nos encher. Enche-nos, Pai. Enche nossa vida. Enche, Senhor, cada ouvinte, cada um que está acompanhando este vídeo. Que Teu Espírito Santo encontre em nós liberdade. E sabemos, Senhor, que onde o Espírito Santo há liberdade, Ele nos enche, Ele nos transforma. A nossa vida muda de uma forma tão gloriosa. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, em nome de Jesus. Assim nós oramos e oramos por cada um, Pai. Que a boa mão do Senhor continue sendo estendida e derramando bênçãos na vida de cada um. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. E se Deus permitir, estaremos aqui amanhã novamente. Que Deus abençoe. Um forte abraço.